Hoje nós vamos trabalhar com a determinação experimental de funções resposta em frequência de sistemas subamortecidos, levando em consideração uma entrada qualquer, pode ser uma entrada impulsiva, pode ser uma entrada harmônica, ou até alguma composição de senoides e assim por diante. A ideia de se trabalhar com função resposta em frequência é que eu poderei observar a resposta do meu sistema no domínio da frequência. Então, imaginem que, se você tem um sistema um sistema mecânico, a qual a resposta dele no tempo ele é dado aí por uma amplitude, por uma frequência, por uma fase e assim por diante, nós podemos fazer análise nele do domínio do tempo. Imagine aqui que eu tenho a resposta de um oscilador amortecido, massa-mola amortecedor, onde a resposta é dada aqui como sendo uma senoide. Como eu falei para vocês, essa senoide aqui, ela possui uma amplitude, que a gente trabalha como sendo um xão, ela possui uma frequência e possui também uma fase. Então, se eu fizer a análise no domínio do tempo, eu vou ter um gráfico de uma função bem semelhante a esse daqui. Eu posso pegar e fazer a análise apenas da frequência. Então, eu preciso passar isso daqui do domínio do tempo, que eu vou chamar aqui de dt, para o domínio da frequência, que eu vou chamar aqui de df. Se você analisar isso daqui no domínio da frequência, ao invés de você ter aí uma senoide, você vai ver apenas uma amplitude em um determinado valor de frequência. Então, você vai obter um gráfico bem parecido com isso daqui. Então, esse valor aqui, nesse eixo das abscissas aqui, no eixo X, nós estaremos trabalhando no domínio da frequência. Eu vou chamar aqui de ômega t, e nós vamos trabalhar aqui na nossa amplitude, quando eu passo aqui do domínio do tempo para o domínio da frequência, para diferenciar esse x de t, eu vou falar que é um xão de 1 ômega t. Tá? Mais para frente, esse t aqui a gente vai explicar um pouco melhor. Quando eu passo aqui, faço uma transformada do domínio do tempo, esse t não vai ser exatamente, ele não vai aparecer aqui na nossa expressão. Então, sai do domínio temporal, e aí para trabalhar no domínio da frequência, estarei trabalhando no plano complexo. Então, vai aparecer aqui um j ômega. E aí é conveniente, ao invés de eu trabalhar com esse ômega t aqui, e aqui nesse xão de ômega t, fica conveniente na hora que eu faço a transformação desse sistema para o domínio da frequência, trabalhar exatamente com esse j ômega. Então, a ideia nossa hoje é determinar a função resposta em frequência, saber como chegar nesse gráfico. Nós já determinamos nas nossas aulas como que a gente faz para obter um gráfico semelhante a esse, variando aqui a frequência ou até mesmo aquela razão de frequência. Nós chegamos na solução analítica, na equação analítica que descreve esse gráfico aqui. Hoje nós vamos fazer isso de forma experimental, ou seja, nós vamos fazer aplicações de algumas técnicas para se obter aí essas expressões. Para ficar mais fácil aqui, vou imaginar aqui que eu tenho um sistema qualquer. Esse sistema aqui, ele possui uma entrada e possui uma saída. Então, imagine aqui que se eu tenho uma entrada que eu chamo aqui de x de t, no domínio do tempo, eu vou ter uma saída aqui também no domínio do tempo. Ou seja, eu terei aqui que essa saída vai depender aqui da minha entrada. E junto aqui, esse sistema, a gente também tem uma função que descreve ele, então vou chamar aqui como sendo um h de t. Então, a nossa ideia é descobrir como que é essa relação. Se eu estou aplicando uma entrada num determinado sistema, como que vai ser essa saída? Com que ele vai se parecer? Então, a nossa ideia é fazer essa determinação, determinar aqui qual que é esta relação. Existem alguns meios, um meio mais comum para se determinar aqui a relação de entrada e saída com o nosso sistema é através da convolução. Então, se eu pegar aqui e quiser determinar a saída no tempo,
é a mesma coisa que eu fazer uma operação da minha entrada no meu sistema. Essa operação, geralmente, a gente chama aqui como sendo uma convolução do meu sistema. Pela convolução, eu vou trabalhar aqui com o asterisco para me mostrar essa operação, então, com a nossa saída. Nós já mostramos aí em aulas anteriores o que significa essa convolução, a integral de convolução. Hoje, a gente vai se relacionar aí, nós vamos entender o que é essa operação de convolução, a gente vai entender para que serve. Então, basicamente, essa convolução se trata aí como um operador linear, que a partir de funções dadas, vai resultar numa terceira que mede a soma dessas duas funções. Então, imaginem aí que se você tem uma entrada aqui qualquer que está excitando o nosso sistema mecânico, aqui H de t, essa entrada x de t, esse y de t está relacionando diretamente essa entrada x de t com esse H de t. Então, eu obtenho uma terceira função a partir dessas duas funções. Particularmente aí, eu trabalho aí com essa parte de convolução na parte de processamento de sinal. Como eu falei para vocês, essa terceira função vai resultar na soma do produto dessas funções ao longo da região subentendida aí pela superposição delas. Aquela mesma ideia da integral de convolução que nós vimos na aula passada é válida. Então, se eu tiver aqui a convolução dessas duas funções, h com x, é a mesma coisa que eu escrever da seguinte maneira. Então, se eu tiver aqui h convolução com x, as duas aqui no mesmo domínio, ou seja, no domínio do tempo, eu vou obter aqui a nossa y de t. E essa y de t, ela pode ser dada aí como sendo a integral de convolução, ou seja, a integral de menos infinito até infinito, da nossa função. Aqui eu vou falar que eu estou trabalhando num domínio qualquer, e aí eu posso falar que eu tenho aqui um deslocamento de uma segunda função, então eu vou falar que eu tenho um h de u, vezes a nossa função x, deslocada aqui no tempo, ou seja, ou deslocada por essa função u, então t menos u. E aí, com a integração aqui com relação a du. Então, a definição inicial que a gente faz, basicamente, para se trabalhar com a integral de convolução ou a convolução, basicamente é essa. E aqui é válido essa primeira situação. Se eu pegar e quiser fazer análise no domínio da frequência, como eu falei para vocês, a técnica utilizada para sair do domínio do tempo para o domínio da frequência é a aplicação da transformada de Fourier. A transformada de Fourier, ela é uma transformada integral. Ela origina lá junto à nossa série de Fourier, que nós já vimos na última aula. A transformada de Fourier vai me fazer com que eu obtenha várias opções, várias situações, principalmente quando eu quero passar aqui do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, enquanto a série de Fourier ela é utilizada para você obter uma expressão, uma função que descreve aquele gráfico, a transformada de Fourier vai fazer com que eu passe aqui do domínio do tempo para o domínio da frequência. A transformada de Fourier de uma função, como eu falei para vocês, é uma função integral. Eu vou falar que eu tenho aqui um funcional f, que representa essa nossa transformada de Fourier, que quando aplicada na nossa função no tempo, ela vai fazer com que eu chegue a uma função no domínio da frequência. Então, se você aplicar esse funcional f na tua função fzinho de t, esse fzinho vai virar um fzão, e esse tempo aqui vai passar para o domínio da frequência. A transformada de Fourier é uma derivação, ou até mesmo aí, ela parte aí do pressuposto da transformada de Laplace.
Transformada de Laplace, se eu quero sair de um domínio do tempo, ou um domínio qualquer, que se eu quiser ir para o domínio S, aonde esse domínio S ele é composto por uma parte real e uma parte imaginária, eu consigo fazer através da transformada de Laplace, através desse domínio S. E aí, esse domínio S na transformada de Fourier é dado como sendo esse J ômega, aonde esse J aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 1, para determinar mesmo que nós estamos trabalhando aqui no domínio dos complexos, ou seja, eu vou ter uma parte real e uma parte imaginária. Então, quando eu aplico esse funcional numa função no tempo, eu vou obter uma função no nosso domínio da frequência. Essa função aqui, ela pode ser classificada, como eu falei para vocês, é um caso particular desse S, e é uma transformada integral. Eu tenho inúmeras aplicações dentro da engenharia, onde eu posso fazer essa transformada de Fourier, e geralmente essa ideia aqui é trabalhando aqui com sinais, na parte de análise de sinais. Então, definindo aqui a nossa transformada de Fourier, como eu falei para vocês, esse Fão de J ômega, ele é obtido aplicando esse funcional na nossa função temporal. Então, se eu aplicar aqui esse funcional F aqui, eu coloco esse F para diferenciar desse F maiúsculo e do Fzinho, ok? E a gente já vai definir o que é esse funcional F. Então, aplicando esse funcional F na nossa função do tempo, é a mesma coisa que eu aplicar aqui a integral de menos infinito até infinito da nossa função no tempo, f de t, exponencial menos j ômega t, dt. Então, essa daqui é a nossa transformada de Fourier. Então, eu leio essa expressão como sendo a transformada de Fourier da minha função no tempo, ou de f de t. Uma vez que eu considero aí que sistemas são causais, eu posso falar que essa integral aqui, em vez de variar de menos infinito até infinito, eu falo que ela pode variar de 0 até infinito, para acabar facilitando um pouco os nossos cálculos. Então, fica bem mais fácil para a gente trabalhar aqui. Então, imaginem aqui que se eu tiver uma entrada onde eu me relaciono com a parte temporal, eu vou obter uma saída também no tempo, e aí eu consigo falar que a saída é a mesma coisa que a operação de convolução desse sistema com a minha entrada no domínio do tempo, eu posso estender essa ideia também para o domínio da frequência. Ou seja, se eu tiver lá uma função aonde eu quero trabalhar no domínio da frequência, isso daqui também é válido. Ou seja, se eu pegar aqui e passar esse nosso y, aplicar a transformada de Fourier na saída, no meu sistema e na minha entrada, eu vou obter aqui, esse yzinho vai se transformar aqui num yzão, no domínio aqui da frequência, então j ômega, igual, aplicando a transformada de Fourier aqui no nosso hzinho, ele vai se transformar como sendo um hzão de j ômega, e a convolução não altera, por fim aqui o xão no domínio da frequência. Ou seja, eu consigo obter aqui a relação da saída no domínio da frequência também, aplicando a transformada de Fourier no meu sistema e fazendo a operação de convolução com a transformada de Fourier da minha entrada. Então, isso daqui também é válido. Lembrando que as nossas transformadas de Fourier, eu consigo obter aí através, tem tabelas, tem alguns exemplos aí bem tranquilos para a gente calcular. Imagine, então, se eu tenho uma transformada de Fourier, dado aí por uma função degrau, ou seja, então vou fazer aqui um exemplo para ilustrar para vocês. Então, vocês têm aqui esse fzinho de t, dado como sendo uma função degrau, então ela é 0 para um tempo variando de 0 até um t0, e ela é a para um tempo maior ou igual a esse nosso t0. Então, imagine que se você desenhar o gráfico dessa função, você vai obter algo bem parecido com isso daqui. Então, você tem aqui o t, você tem aqui o teu f de t,
Ele, então, é 0 até um T0, que a gente define aqui. Ele vem aqui 0. A partir daqui, ele vai passar a ter um valor igual a 1A, amplitude A. É uma função degrau aqui que a gente trabalha. Então, se eu quiser calcular a transformada de Fourier nessa expressão, basta eu aplicar o funcional f no nosso fzinho de t, que eu vou obter aí a expressão no domínio da frequência, ou seja, vou obter aqui quem que é o f j ômega. Então, a partir disso, eu sei que vai ser a integral de 0 até infinito. Você pode definir como sendo menos infinito e mais infinito, tá? Não tem problema nenhum. Mas como é um sistema causal aqui, eu vou trabalhar com 0 até infinito. A nossa expressão f de t, ela é 0 até t0, ok? E a e de t0 até infinito, ela vai ser a. Então, eu trabalho aqui como sendo aqui esse t0 na nossa expressão. Ele vai ser o a exponencial menos j ômega t. E aí, com integração com relação a dt. Esse a aqui, ele pode passar para fora, é uma constante. Então, eu posso reescrever essa integral como sendo integral de t0 até infinito, d exponencial menos j ômega t dt. Vou fazer a integração, então isso daqui é uma função composta, posso falar que isso aqui é um exponencial u, a integral do exponencial u, a própria exponencial u, dividido aqui por du dt. Então, isso daqui vai ficar, fazendo essa integração, vai ficar a. Já passando aqui, vai ficar menos j ômega. E aqui, vou trabalhar, já calculando essa integral, vai ficar exponencial menos j ômega t, variando aqui de t0 até infinito. Se eu fizer essa substituição aqui, para quando aqui ele tende a infinito, esse daqui vai ficar indefinido, então não quero, isso daqui vai tender aqui, como é menos infinito aqui, isso daqui vai tender para zero, então essa primeira, para o intervalo de integração infinito, isso daqui vai tendendo para zero, então não preciso resolver. E aí isso daqui vai ficar com relação ao t0, vai ficar 1a menos j ômega, exponencial, e aí como eu tenho aqui da nossa expressão vai infinito menos t0, isso daqui vai sumir, esse menos vai ficar menos a sobre j, isso daqui acaba ficando positivo, e aí exponencial menos j ômega t0. Se eu pegar e levar em consideração que esse tempo inicial, ou seja, só vou ter movimentação, posso falar que está deslocado aqui, ou seja, que a nossa expressão, esse T0 aqui é um zero, eu pego aqui e faço um deslocamento, falo que o nosso gráfico está começando a partir daqui, eu posso falar que esse tempo inicial é zero, e a exponencial de zero é 1. E aí isso daqui nos sobra como sendo apenas um a j ômega. Então, essa daqui é a transformada de Fourier dessa função degrau. Mas o que nos interessa aqui é achar a função resposta em frequência. A função resposta em frequência do nosso sistema vai ser a relação do nosso sistema. Ou seja, eu quero saber como que eu relaciono a minha entrada com a minha saída para eu determinar as minhas expressões. Então, eu quero entender como que é dado essa nosso sisteminha, a função com qual eu excito ela, a nossa estrutura, o nosso sistema mecânico, e como fazer para obter essa nossa expressão. Então, a nossa resposta em frequência, na nossa situação aqui anterior, do nosso exemplo aqui, o que nós estamos querendo encontrar é exatamente a relação desses H's. Então, essa daqui vai ser a nossa função resposta em frequência. Como que eu faço para recitar uma determinada estrutura e como que faz para que eu obtenha aí a função resposta em frequência dessa excitação. Então, eu vou levar em consideração que eu estou trabalhando com uma equação diferencial ordinária, num sistema massa-mola, amortecedor. Então, eu vou levar em consideração que eu estou trabalhando aqui com um mx dois pontos,
mais um cx ponto, mais um kx, isso daqui é igual a um f de t. Um f de t qualquer, que a gente ainda não sabe o que que é. Esse f de t, se nós pegarmos e calcularmos aqui, fizermos a aplicação da transformada de Fourier, ou seja, se eu pegar e aplicar o funcional f nesse f de t, então f de t, vai ficar aqui a aplicação aqui da integral de 0 até infinito, desse f de t. Desculpa, deixa eu fazer aqui. Então, aplicando aqui o funcional f nesse f de t, isso daqui nada mais é que a integral de 0 até infinito da nossa expressão. Ou então, um tempo, aqui vamos definir aqui como sendo um tempo até um infinito, da nossa expressão f de t exponencial menos j ômega t. Se a gente seguir a mesma ideia ali da transformada de Fourier que nós fizemos, essa expressão pode ser escrita aqui no domínio da frequência como sendo um fzão, a amplitude que nós temos, no caso aqui uma amplitude qualquer, exponencial j ômega t. Essa aqui vai ser a excitação que nós temos para a nossa resposta. Mesma coisa, se eu aplicar a transformada de Fourier aqui na nossa resposta. Eu sei, nós já vimos anteriormente aí, que a resposta de um sistema subamortecido aí, esse x aqui, ele pode ser dado como sendo um x é igual a um xão seno de ômega t mais uma fase. Se você pegar e calcular a transformada de Fourier aqui, esse seno aqui, se a gente lembrar da equação de Euler, eu sei que a equação de Euler pode ser escrita como sendo um exponencial j ômega, isso daqui é a mesma coisa que um cosseno de j ômega, um cosseno de ômega mais j seno de ômega. Então, você consegue relacionar aqui, você consegue reescrever esses seus senos aqui, você consegue reescrever esse seno como sendo uma relação aqui de exponencial apenas. Então, esse cara aqui, se nós aplicarmos a transformada de Fourier nesse xzinho, ele vai ser um xão no domínio da frequência, então xj ômega, lembrando que esse xzinho aqui está no domínio do tempo, então xzinho de t, é igual a uma amplitude qualquer, seno de ômega t mais φ. E aí, se eu pegar e calcular a transformada de Fourier desse sisteminha aqui, vai ser dado aqui como sendo um xão de j ômega exponencial de j ômega t. Ou até mesmo, esse xão aqui no domínio da frequência, vai ser a própria amplitude, igual a gente fez aqui anteriormente, do exponencial de j ômega t. Como eu falei para vocês, estou trabalhando com o sistema massa-mola amortecedor. Então, eu passei já do domínio da frequência esse fzinho de t, e esse xzinho aqui, passei também para o domínio da frequência, xão de exponencial j ômega t. Só que eu tenho aqui o x ponto, que é a mesma coisa que um dx dt, e eu tenho o x dois pontos, que é um d ao quadrado x dt ao quadrado. Eu tenho essas duas expressões ainda que eu preciso relacionar. Então, eu preciso calcular aqui, se eu sei aqui que o xzinho de t, e eu quiser passar para o domínio da frequência, ou seja, se eu quiser aplicar aqui a transformada de Fourier nele, eu vou obter aqui um xão de j ômega, e aí isso daqui é a mesma coisa que a integral desse xzinho de t, exponencial, essa integral de menos infinito até infinito, exponencial de menos j ômega t. Se eu quiser calcular a nossa derivada desse termo, então, se eu quiser calcular quem que é o dx dt, eu preciso levar em consideração para calcular o dx dt aqui também. Então, isso daqui vai ficar integral de menos infinito até infinito, de dx dt, lembrando que esse x depende de t, exponencial de menos j ômega t, e aí integrando todo mundo com relação a t. Integral aqui também com relação a dt.
Vou ter uma integração por partes. Eu tenho aqui uma derivada e tenho exponencial. Se a gente levar lá em consideração aquele macete que a gente vem trabalhando lá do LIAT, eu tenho lá um log, uma inversa trigonométrica, um algébrico, um trigonométrico e um exponencial para os candidatos a U. Então, aqui eu tenho uma derivada e eu tenho um exponencial. Então, aqui eu não tenho nenhuma derivada, aparece apenas o exponencial. Então, eu vou levar em consideração que o meu U vai ser essa nossa exponencial, então, exponencial de menos j ômega t. E o nosso dv é o que restou lá, que é o nosso dx dt. Então, se eu calcular aqui quem que é o du dt, para essa expressão aqui, derivada do exponencial é uma função composta, então eu derivo aqui o exponencial dá o próprio exponencial, e aí derivada aqui de menos j ômega t fica menos j ômega. Então, isso daqui vai ficar como sendo menos j ômega exponencial de menos j ômega t. E aí o nosso dv aqui, esse dt a gente pode cancelar com dt, derivada aqui, se a gente integrar de ambos os lados, eu vou obter lá que o v é o próprio x. Então, é uma integral por partes, ou seja, eu tenho uma integral de u dv, e isso daqui vai ser u vezes v, menos a integral de v du. Então, quem que é u vezes v? O nosso u vezes v é o x exponencial de menos j ômega t, menos a integral de v, quem que é o nosso v? É o x. Du, quem que é o du? Menos j ômega exponencial menos j ômega t dt. Ou seja, peguei aqui e isolei quem que é o du para a gente fazer a nossa integração. Estou integrando isso daqui, variando de menos infinito até infinito. Então, se você pegar e fizer a substituição do intervalo de integração aqui do primeiro, isso daqui vai tender para zero. Então, esse termo aqui some. Então, vai nos restar aqui que esse menos aqui eu posso colocar aqui para fora. Então, vai ficar mais. Então, isso daqui vai ficar integral. Esse j ômega, como eu estou integrando com relação ao nosso t, esse j ômega é constante, posso colocar aqui para fora também. Então, j ômega. E aí isso daqui vai ficar como sendo integral de x exponencial de menos j ômega t dt. Integral aqui de menos infinito até infinito. Mas olha que interessante. Aqui atrás, eu falei para vocês que a integral de x de t exponencial menos j ômega t, variando de menos infinito até infinito, é o x de j ômega. Então, essa integral aqui é o xj ômega. Ou seja, então, isso aqui vai ser igual a j ômega x de j ômega. Ok? Ou seja, se eu aplicar a transformada de Fourier na nossa derivada, ou seja, dx dt, isso daqui é igual a j ômega x de j ômega. De maneira intuitiva, se você fizer também a aplicação da transformada de Fourier na derivada segunda, d ao quadrado x dt ao quadrado, isso daqui vai ser j ao quadrado, ômega ao quadrado, x de j ômega. Mas j eu falei que é a raiz quadrada de menos 1. Então, j ao quadrado é menos 1. Então, isso daqui vai ficar menos ômega ao quadrado, x de j ômega. Beleza. Então, vamos calcular a transformada de Fourier da nossa equação diferencial. Nossa equação diferencial é o quê? Mx dois pontos, mais Cx ponto, mais Kx, que é igual a 1 Fão de t. Então, vamos aplicar a transformada de Fourier nesse sistema. Então, aplicando aqui a transformada de Fourier. Então, vai ficar m, x dois pontos. Então, x dois pontos aqui
já mostrei para vocês que é menos ômega ao quadrado xão de j ômega, então isso aqui vai ficar menos m ômega ao quadrado xão de j ômega, ou seja, passei aqui do domínio do tempo para o domínio da frequência, mais um c, o x ponto aqui é um j ômega, xão de j ômega, então c j ômega, xão de j ômega, mais um K, é esse K, então o nosso X, como eu falei para vocês, se eu passar do domínio do tempo para o domínio da frequência, seguindo aqui nossa ideia, esse nosso X nada mais é que xão exponencial j ômega t. Isso daqui vai ficar como sendo um xão exponencial de j ômega t. Xão aqui parte do mesmo pressuposto que é um xão de j ômega, tá? E o f aqui também como sendo um f j ômega. Uma função temporal, estou passando para o domínio da frequência. Então, posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar um xão de j ômega, multiplicado aqui por menos m ômega ao quadrado, mais um c j ômega, mais um k exponencial de j ômega t. Isso daqui é um f exponencial de j ômega t. Posso passar isso daqui dividindo para cá. Então, x de j ômega é igual a um f exponencial j ômega t, de menos m ômega ao quadrado, mais cj ômega, mais k exponencial j ômega t. Assumir condição inicial para tempo igual a zero. Então, isso daqui vai ficar xão de j ômega é igual a um f, exponencial zero dá 1. Então, isso aqui vai ficar f sobre menos m ômega ao quadrado mais cj ômega mais k. Posso pegar essa amplitude aqui dessa força, passar aqui como sendo uma relação dessas forças, ou seja, eu tenho aqui uma entrada x e aqui eu consigo relacionar com a minha saída, ou seja, xão sobre f é igual a 1 sobre menos m ômega ao quadrado mais cj ômega mais k. E essa daqui é a função resposta em frequência do nosso sistema massa-mola amortecedor. Aqui eu explico para vocês o que é uma função resposta em frequência, para que ela serve e tal, faço toda uma introdução sobre o assunto. Então, uma função resposta em frequência é uma função usada para quantificar a resposta de um sistema a uma excitação, normalizada aí pela magnitude dessa excitação no domínio da frequência. Então, por exemplo, impactando aí uma estrutura com um martelo de impacto e medindo sua resposta estrutural com um acelerômetro normalizado pela força injetada, a FRF estrutural você obtém a partir desse impacto. Então, para se passar uma função do domínio do tempo para o domínio da frequência, você pode utilizar a transformada de Fourier, aí eu dou toda a definição aqui de transformada de Fourier que a gente fez agora. Então, os objetivos aqui determinar a função da resposta frequência de um sistema mecânico, os materiais aí, o teu computador e o Octave, pode utilizar algum outro programa que você queira, o Octave aqui é o mais fácil. A resposta a um impulso, então eu vou trabalhar agora com um impulso, então a resposta de um impulso de um sistema massa-mola amortecedor de 1 grau de liberdade é dado como sendo aqui um x de t, é igual a 1 sobre m ômega d exponencial de menos zeta ômega nt, seno de ômega dt. Sendo aqui esse zeta o fator de amortecimento, ômega n a frequência natural e ômega d a frequência natural amortecida. A função resposta em frequência é dada através dessa expressão que eu mostrei aqui, acabei de mostrar para vocês como que a gente chega nela. Então, esse alfa j ômega aqui vai ser igual a 1 sobre k menos ômega ao quadrado j ômega c. Então, usando os valores de m igual a 1 kg, o k, rigidez de 1 vezes 10 a quarta newton por metro,
e 3 valores de fator de amortecimento, então zeta igual a 0,001, zeta igual a 0,01 e zeta igual a 0,1, quero que vocês plotem a função resposta ao impulso e a magnitude e a fase da função resposta ao impulso. Ou seja, a magnitude, aquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, e a fase, eu quero que vocês plotem, levando em consideração aquela tangente, essa tangente já mostrei para vocês, né? Tem lá na parte teórica, a fase para um sistema massa-mola amortecedor, mas se você lembrar lá, é 2 vezes o zeta, vezes a frequência natural, vezes a frequência de excitação, dividido pela frequência natural ao quadrado, menos a frequência de excitação ao quadrado. Só você lembrar aí das aulas teóricas, para achar quem que é o teu θ. E aí eu quero que vocês plotem esses 2 gráficos. Primeiro a função resposta ao impulso, então você vai vir aqui e você vai plotar essa função resposta ao impulso. Depois eu quero a magnitude e a fase da função resposta ao impulso. Ou seja, eu quero que vocês plotem a magnitude dela e a fase, para 3 valores de amortecimento. E aí, eu quero que vocês utilizem o comando FFT. Aí eu coloco aqui uma nota de rodapé, aqui embaixo, mostrando como que faz para utilizar esse FFT, que é a Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier, no Octave. Essa transformada rápida de Fourier, vocês vão ter que pesquisar para que é, para que serve, qual que é a diferença dela da transformada de Fourier, como que faz para calcular a transformada de Fourier dela no Octave, utilizando esse comando aqui, eu quero que vocês mostrem aí, como que é o passo a passo. Então, utilize o comando FFT no Octave para calcular a transformada de Fourier do impulso para os parâmetros que eu dei para vocês. Então, para essa massa, rigidez e esses fatores de amortecimento. Eu quero que vocês comparem a magnitude e a fase da função resposta em frequência, que vocês calcularam aqui em cima com essa equação, com a função resposta em frequência da FFT. Ou seja, eu quero que vocês apliquem utilizando o comando FFT do Octave. Vocês vão obter lá a resposta numérica, eu quero que vocês comparem com a analítica. Ok? E aí eu quero que vocês façam uma pesquisa também aí na internet ou outro meio de divulgação, levantando alguns efeitos práticos da função resposta em frequência na indústria.